Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, pastor Valdeir, eu quero compartilhar com você uma pequena reflexão em nome de Jesus, e o texto que nós vamos ler está aqui em Mateus capítulo 14, versículo 29, que diz assim, E ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Queridos, os versículos anteriores a esse nos conta a história que após um dia exaustivo, onde Jesus expulsou demônios, curou enfermos, multiplicou pães, Jesus então ordena os seus discípulos que atravessem o outro lado do mar. Enquanto ele ficou onde ele estava, orando, buscando a presença do Pai, orando a Deus, ao Pai. A Bíblia diz que por volta da quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 e as 6 da manhã, o Senhor Jesus então vai ter com seus discípulos, que nesse período já estavam no meio do mar, açoitado por uma grande tempestade, ventos e as ondas do mar. Jesus, quando estava chegando perto do barco, diz o texto, os discípulos, quando o viram, acharam que ele era um fantasma e começaram a gritar que ele era um fantasma. Entre eles se destacou um homem chamado Pedro, que disse, Senhor, se és tu mesmo, permita-me ter contigo por sobre as águas. E o texto que nós lemos diz que Jesus disse, vem. Eu quero frisar aqui 3 coisas rapidamente em nome de Jesus. Queridos, é tão difícil nós recebermos um sim de Deus. Primeiro, por quê? Porque às vezes nós pedimos uma coisa, mas os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E por isso ele é obrigado a nos dizer não. Segundo, a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, para gastar com os nossos próprios deleites. Então há muitos fatores que nos levam a receber um não de Deus. Mas o texto que aqui nós lemos, nós vimos que de prontidão Jesus já falou sim para Pedro. De prontidão, ele teve o sim de Jesus. E o que fazer quando Deus nos diz sim? Primeira coisa, eu quero frisar 3. Primeira coisa, quando Deus disser sim para você, quando Jesus disser sim para você, vai até o fim. Pedro não foi até o fim. Pedro foi até a metade do caminho e começou a sucumbir, a afundar, porque ele começou a olhar para os ventos e para as provas. E Pedro não foi até o fim. Ele afundou. Pedro esqueceu que Jesus havia dito sim para ele. E quando Jesus disse sim, está dito, ele se responsabiliza. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa pequena reflexão, quando Jesus disser sim para você, vai até o fim. Creia até o fim que ele está contigo. A segunda coisa, ainda no versículo 29, diz, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A segunda coisa, quando Jesus disse sim para Pedro, Pedro não foi em Tiago perguntar, Tiago, será que eu vou? Pedro não foi em João dizendo, João, será que eu desço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não. Quando Jesus disse sim para Pedro, o texto é claro, Pedro desceu do barco e foi ter com Jesus. A segunda coisa que eu quero que você entenda aqui, quando Jesus disser sim para você, você precisa entender que você não precisa da aprovação de mais ninguém. O nosso problema é que nós procuramos a aprovação de muitas pessoas. Mas quando Deus diz sim para nós, nós não precisamos da aprovação de mais ninguém. Se Jesus disse sim, está aprovado. Você não precisa da aprovação do teu pastor, do teu pai, da tua mãe, de mais ninguém. E a terceira e última coisa para mim encerrar aqui, versículo 30. Mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo, Senhor, salva-me. A terceira coisa, o sim de Deus não te imuniza das lutas e das provas. Jesus disse sim para Pedro, mas veja você que o vento continuou soprando, as ondas continuaram altivas por um determinado tempo. Ou seja, o sim de Deus não nos imuniza das provações e das lutas, mas o sim de Deus garante que aonde eu e você estiver, o Senhor Jesus vai estar conosco, nos dando vitória e nos segurando em nome de Jesus. Então, se Deus te disse sim, primeiro, vai até o fim. Segundo, você não precisa da aprovação de mais ninguém. E terceiro,
Você não está imunizado das provações e das lutas, mas Deus sempre estará contigo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valdeir Carlos e te espero até a próxima reflexão em nome de Jesus.